Olá, boa tarde a todos. Bem-vindo à nossa 12ª Maratona de Soluções Digitais. Ela acontece sempre às quintas-feiras, às 15 horas. A cada 2 semanas, a gente traz aqui temas de tecnologia, sempre muito atualizados, focando em cloud, segurança, analytics, a inteligência artificial. E a cada 2 semanas, a gente vem sempre com uma novidade. Queria agradecer a todos vocês. Essa live está sendo transmitida pelo YouTube, assim como as outras todas, e se vocês quiserem assistir alguma anterior, ou essa daqui, rever, indicar para alguém, ela vai ficar lá no canal da Embratel. E deixa eu me apresentar, eu sou Juliana França, sou diretora de serviços Cloud B2B aqui na Embratel, e o tema de hoje vai ser um tema aí que está todo mundo falando, o mercado todo, questionando muito como é que é essa tecnologia de edge computing 5G, e hoje o nosso tema é: vamos desmistificar essas tecnologias que vão realmente revolucionar a indústria. E para conversar comigo hoje, tenho 3 pessoas, 3 profissionais incríveis desse segmento que entendem muito sobre isso, que são clientes, parceiros, e a Raquel Aguiar, aqui eu vou começar com ela, que é a nossa coordenadora de projetos IoT 5G na Claro Embratel. Raquel, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade, né? Como a Juliana me apresentou, eu sou Raquel Aguiar, engenheira de telecomunicações, aí responsável pelos projetos de 5G e IoT, aí da Claro, né? No segmento aí de Indústria 4.0, agro, explorando as diferentes verticais. Muito prazer, muito boa tarde, né? Esse papo vai ser legal. Vai sim, obrigada, Raquel. Aí a gente tem também aqui o Guilherme Spina, ele é CEO da V2Com, é uma empresa do grupo WEG, focada em automação. Guilherme, boa tarde, queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da WEG também, da V2Com. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos. Raquel, Roberto, obrigado pelo convite para poder contar para essa plateia seleta um pouco do que a gente está fazendo para subir a curva de aprendizado, né, nessa jornada do 5G, que está só nos primeiros passos, né? O tema do 5G para nós é bastante relevante, porque a WEG é uma empresa brasileira, né, uma multinacional brasileira, que vende soluções de produtividade, né? É uma empresa de bens de capital, e os bens de capital são alavancas de produtividade. E o 5G se coloca como um grande acelerador da produtividade. Então, a gente está bastante interessado em descobrir como esse pacote de tecnologias que compõe o 5G vai realmente impactar a produtividade na indústria, principalmente no Brasil, né? Que tem um déficit de produtividade, a gente vai ter que correr atrás aí nesses próximos anos. Então, é um tema muito relevante e é um prazer estar aqui com vocês essa tarde. Juliana. Obrigada, muito obrigada, Guilherme, por aceitar o nosso convite. E a gente tem também o Roberto, que é coordenador de tecnologia na Facens. Roberto, boa tarde, obrigada por estar aqui com a gente. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Raquel. É um prazer para a gente aqui da Facens estar comentando, né, fomentando esse tema que, como todo mundo comentou, né, está borbulhando aí, né? Todo mundo está querendo saber o que isso vai mudar na minha vida. E aqui a gente está falando um pouco da posição da Facens, né? Como que a gente vai preparar o pessoal que vai precisar atender essa demanda que é iminente, né? O leilão está aí, vai estar bombando de necessidades, tudo está expandindo, e como que isso vai acontecer se a gente não tiver mão de obra qualificada para tratar isso? É o papel da Facens, junto dos parceiros, né, da Claro, da Embratel, para criar um ecossistema aí que vai atender essa demanda que a gente está batendo aí na nossa porta. Juliana. Obrigada, Roberto, obrigada a todos. Essa é até uma das coisas que a gente vai falar, né? Essas tecnologias, a gente está vivendo um mundo do compartilhar, do co-criar, então é esse trabalho conjunto que a gente vem fazendo que vai dar o resultado, né?
Eu queria dizer que a gente, vocês que estão nos assistindo, podem enviar as perguntas no chat, a gente tem um chat. Se não der tempo de responder dentro da live, a gente vai responder todas por e-mail, então fiquem à vontade de interagir, questionar e tirar as dúvidas aí que vocês tenham sobre os temas, tá? Eu vou começar fazendo uma introdução aqui sobre o mercado, até tem uma colinha aqui se precisar para não passar nenhum número errado, né? Então, existe uma expectativa de que esse mercado de edge computing 5G, ele, né, a gente sabe, está numa expansão muito grande. E que em 2026 a gente está falando de 300 bilhões de dólares, é um mercado que daqui a alguns anos já vai estar desse tamanho, né? E esse ano de 2021 é o ano em que realmente as coisas elas estão deixando né, estão saindo do laboratório, deixando do campo das ideias e indo para se tornar vida real, né? E a gente vai ver isso hoje, né? Quando a gente fala de edge computing, que é processar o dado na ponta, né, levar as aplicações, aquelas que exigem menor latência ou que geram um grande volume de dados, mais próximo do seu gerador ou do seu consumidor de informação. Então, que aplicações a gente está falando que faz sentido num segmento para a gente trabalhar edge computing? Machine learning, inteligência artificial, são aplicações e muitas outras, mas essas são assim, a gente pode rapidamente entender que a gente vai ter bilhões de dispositivos conectados, né, à medida que esse mercado está crescendo, e esses dispositivos, eles precisam tomar decisões, porque eles serão autônomos, são as coisas inteligentes. Então, a gente vai ter muito dado sendo gerado, muito dado tendo gerado, sendo processado, tendo que virar informação e mandar um resultado, uma instrução para um dispositivo que está lá na ponta. Então, a gente precisa da computação de borda para que isso se torne uma realidade. E nesse cenário, né, a gente hoje, mas hoje, como é que isso funciona? Hoje, quando a gente fala de dispositivos inteligentes, a gente já tem muita coisa, mas tem uma estatística do Gartner que 91% dos dados eles são processados em ambientes centralizados. E que daqui a alguns anos, 2025, isso é estatístico, né? É uma expectativa. Isso se inverte e a gente passa a ter 75% dos dados distribuídos, sendo processados e consumidos na borda. Então, para isso que a gente precisa dessas estruturas de edge computing. E quando a gente fala de telecomunicações e TI, elas sempre andaram muito juntas, né? Se a gente olhar para trás, um pouquinho para trás, quando a gente falou de cloud, quando nasceu o cloud, que foi a tecnologia que permitiu, que democratizou o acesso à inovação. Então, a gente teve empresas como a Uber, Airbnb, essas empresas digitais todas que a gente conhece, que surgiram aí quando a gente teve quando o cloud se popularizou, né? Essas empresas, elas foram disruptivas no segmento, então criaram serviços completamente novos que a gente sequer imaginava. E que só foi possível também, só fazia sentido, porque a gente tinha um consumidor do serviço usando um smartphone conectado numa rede 4G. Então, TI e telco sempre estão caminhando lado a lado. E aí, agora, a gente tem o 5G e o Edge Computing, que também vai nessa mesma linha. Uma coisa não faz sentido sem a outra, né? E um grande cliente de edge computing, da computação e o armazenamento da borda, é a própria rede de telecom, né? Porque essa tecnologia de 5G, ela necessita desse processamento, dessas respostas mais rápidas. E aí, esse assunto eu vou pedir para a Raquel, que é a nossa especialista, contar como é que é essa arquitetura, por que a gente precisa de edge para 5G, como é que funcionam essas redes. Conta um pouquinho, Raquel. Obrigada, Dil. Dil, como você falou, né, se a gente pensar no 5G como uma evolução das tecnologias anteriores, e a gente voltar um pouquinho,
a gente observa lá no passado que 1G, a primeira geração, né, quando a gente falava do AMPS, tinha a questão da mobilidade, né, eram celulares analógicos, né? Quando a gente foi para o 2G, inicializou-se a parte de digitalização da voz. No 3G, o início dos dados. E o 4G, a melhora dos dados, né? Você falou aí dos aplicativos, né, que são totalmente disruptivos, tudo que a gente tem hoje no nosso smartphone, e os dados IP. E o 5G? O 5G será a digitalização dos setores. Ou seja, a gente está falando não só de uma evolução, mas de uma revolução. Então, o 5G é uma tecnologia aí ultra avançada, né, que ela vai atuar como uma plataforma habilitadora de serviços inovadores. Ou seja, vamos enxergar como a digitalização de setores como o agro, indústria 4.0, logística, né? A gente vai possibilitar serviços até hoje inimagináveis nesses setores, né? Então, falando do 5G, ele tem 3 principais aspectos técnicos que eu vou apresentar para vocês, tá? Que é o que a gente chama de network slicing, né? O primeiro deles é o que todo mundo quer, né? É alta banda, é um throughput alto, é o que a gente sempre quer, mais velocidade, né? O segundo já é o Massive IoT e o Critical IoT, ou seja, milhões de dispositivos conectados na rede. A gente está falando hoje, por exemplo, na minha casa eu tenho aqui uns 10 dispositivos conectados, então isso tende a aumentar muito mais, de ter 100 dispositivos conectados, 1000 dispositivos conectados para um usuário. Agora, imagina você falando uma empresa, como que isso representa. E outro aspecto que é muito importante, né, que é o terceiro aspecto, seria a questão da baixa latência. O que seria essa baixa latência? E é o foco principal do Edge Computing, né, esse tempo de resposta. Então, vamos imaginar que a gente está na saúde, o médico dá um comando em uma cirurgia, por exemplo, num procedimento, então ele tem que ter uma resposta totalmente imediata, né? Então, essa questão da baixa latência é um fator, assim, extremamente importante, tá? Então, desses 3 aspectos técnicos, como é que a gente está estruturando, né, tudo isso? Como que a gente está montando essas redes, né, para esses segmentos? E aí eu vou usar a saúde, tá, como exemplo, mas vocês veem que esses modelos a gente pode replicar para a indústria 4.0, aí o Guilherme, o Espina vai explicar para a gente, para a educação, né, o Roberto também pode explicar para a gente como que a gente está estruturando tudo isso. Então, se eu pego, por exemplo, assim, uma unidade de pequeno porte da saúde, vamos dizer uma UPA, em uma comunidade, né, que vai atender para fazer teleconsulta, teleconsultoria. Então, ali eu não tenho essa capacidade de fazer um investimento e uma rede pública, tá? Utilizando um device, um modem, utilizando 5G de uma rede pública da Claro, por exemplo, claro.com.br, é suficiente para esse atendimento, tá? Agora, se eu for, por exemplo, para um laboratório onde que a gente tem aplicações e sigilosas, né? E a gente não pode sair pela internet, aí a gente já precisa de uma rede dedicada. Então, a gente já precisa de um tunelamento, de uma APN, de uma VPN totalmente específica. Então, vamos falar laboratório.claro.com.br, separar isso daí em um tunelamento e uma rede dedicada. Mas o que a gente está realmente acreditando, né, nesses modelos é a rede híbrida. Então, por exemplo, se eu pegar um hospital de grande porte, não importa se ele vai ser uma cobertura indoor ou outdoor, né? Mas eu tenho ali os médicos, né, com celulares, precisando baixar exames, enviar dados, necessidades de alta banda, de uma qualidade, né, legal. Os pacientes também, os pacientes que estão internados precisam se conectar à internet, né? E aí ele precisa utilizar a internet, uma rede pública. Só que eu tenho toda uma outra questão de devices desse hospital, que pode ser os wearables que estão conectados tem os aventais, os equipamentos que circulam pelo hospital que precisam... Acho que estão me ouvindo?
Sim, Raquel, tá tudo bem. É que a minha tela bloqueou. Que bom que estão me ouvindo. Então, a gente tem, por exemplo, os equipamentos que estão no hospital, por exemplo, sendo monitorados, e existem esses robôs que vão fazer essa cirurgia que precisa de uma rede dedicada. Então, a gente trabalhar com esse modelo híbrido de a gente ter uma rede que ela pode falar com a internet, ela pode falar com uma rede pública, mas os elementos internos sendo conectados a uma rede privada é um modelo que a gente está acreditando. Então, por exemplo, em uma fábrica, entra matéria-prima e o produto final monitorado até entrega para o cliente. Então, eu preciso de uma rede dedicada, mas eu preciso também sair para a internet quando for sair dessa fábrica, né? Então, é isso, né? Então, o 5G, ela vem como essa tecnologia ultra avançada, né? Que vai funcionar como uma plataforma habilitadora desses serviços totalmente inovadores aí nas verticais de indústria, agro, financeiro e todas essas que a gente está explorando agora antes do leilão, né, aproveitando essa janela de inovação. E além, muito além, tá? Acho que é isso. Obrigada, Raquel, muito esclarecedor. Antes de passar aqui, chamar o Guilherme, para ele contar um pouquinho da experiência dele, a gente vai chamar o vídeo da WEG, em que nós vamos ver Edge Computing, Cloud, 5G, tudo isso funcionando já, IoT, tudo isso funcionando na prática. E depois o Guilherme conta como é que foi a experiência de construção. Produção, pode dar play, por favor? A tecnologia 5G veio para revolucionar a nossa realidade, impulsionando de forma exponencial a produtividade e a economia através de novas tecnologias e aplicações. Foi com um olhar estratégico nesta oportunidade que a WEG se uniu à ABDI, à Anatel e outros importantes parceiros para viabilizar um projeto inédito no Brasil. O Open Labs 5G WEG V2Com, um laboratório para testes e aplicações da rede 5G em um ambiente real de produção. Mais do que uma estrutura moderna e capacitada para realizar testes de conectividade à rede 5G, o Open Lab demonstra na prática os ganhos de produtividade que a nova tecnologia trará para todo o setor produtivo brasileiro. Nesse ecossistema, foram instaladas antenas que se conectam pela rede 5G aos equipamentos e soluções testadas, como o robô logístico, a estação de visitação com realidade virtual, as soluções WEG Smart Machine, uma plataforma baseada na nuvem que permite acompanhar o desempenho e operação de máquinas em qualquer lugar do mundo. O WEG Energy Management, um software para gestão de energia elétrica e utilidades, além do totem de reconhecimento facial com câmeras inteligentes NVIDIA. Os testes realizados de conexão à rede 5G mostraram o comportamento de diversos equipamentos frente aos principais desafios encontrados no ambiente produtivo. Tempo entre o estímulo e a resposta, número de dispositivos que podem estar conectados numa mesma antena, capacidade de transferência de dados do sistema e capacidade de manter a rede operante. Os resultados obtidos comprovam que a conectividade ao 5G é condizente com as expectativas dessa nova tecnologia, pois permite a escala massiva de dispositivos inteligentes de forma segura e eficiente, assim como a instalação flexível em pontos de interesse não alcançáveis até então. Com isso, sistemas de gestão de execução irão usufruir de total cobertura em tempo real, o que somente é possível com uma rede sem fio de alta performance. O 5G será, portanto, a plataforma para a gestão online, com informações instantâneas na indústria, no campo e nas cidades, otimizando o uso dos ativos existentes, possibilitando o surgimento e adoção de novas tecnologias e aumentando a eficiência e produtividade em todos esses ambientes. A partilha dessa experiência impulsionará a adoção da tecnologia 5G e de seus benefícios, auxiliando o país num importante salto de produtividade e competitividade.
Esta é a contribuição de diversos parceiros que, num projeto pioneiro, se uniram para apoiar o desenvolvimento do setor produtivo nacional. Trabalho aí conjunto de muitos parceiros, muito bom. Guilherme, então conta aqui, você como líder desse projeto, conta aí como é que foi sua experiência, os principais desafios que você encontrou para a construção de tudo isso, até onde vocês já foram e quais seriam os próximos passos. A ideia inicial foi pôr a mão realmente, né, na tecnologia, começar a aprender o quanto antes, mas sempre com o foco no valor que vai ser gerado, né? O objetivo inicial é descobrir onde vão estar as alavancas de produtividade, né? Não uma prova de conceito, ou ver se a tecnologia funciona ou não, mas descobrir como a tecnologia vai melhorar e dar ganhos para os processos industriais. E a gente está convicto, né? Eu estou bastante convicto que o 5G, no final, ele vai ser, podemos chamar de o sistema operacional dessa onda 4.0, né? Da indústria 4.0, das cidades, do campo, um pouco do que a gente falou aí no vídeo. Por quê? Quando a gente vai para o ambiente da indústria, principalmente essa fábrica da WEG em que a gente colocou o Open Lab, ela já era uma fábrica bastante automatizada, né? Tem operações com robôs que têm braços mecânicos, já tinha lá os robôs de transporte, né? Os robôs logísticos, então o nível de automação da fábrica era bastante alto. Mas quando você vai olhar a infraestrutura, a gente percebeu que o ambiente é completamente heterogêneo, né? Você tem redes específicas para os processos de automação, com protocolos os mais distintos possíveis. Aí tinha na fábrica Wi-Fi para processos em que pessoas estão usando tablets ou coletores de dados para apontamento de produção. Tem questões de comunicação. O que a gente viu a proposta do 5G ser a rede de comunicação para todos os possíveis casos de uso, né? O que a Raquel comentou de conjugar alta banda, baixa latência e grande confiabilidade com densificação, isso você aumenta a quantidade e a variedade de casos de uso que você consegue atender. Somado a isso, tem esse outro fenômeno, né, de barateamento da tecnologia, porque você tem cada vez menos hardware dedicado, né? Tem muito mais trabalho sendo feito por software, usando plataformas de hardware padronizadas. Então, a gente viu isso no próprio core da rede 5G, né? A gente até agora via as estações radiobase, né, da Claro aí na rua, você vê aquele container com um monte de equipamento dedicado. Hoje, o core de uma rede 5G e todos as camadas de controle, praticamente só o rádio tem um equipamento dedicado e todo o resto é software que roda em equipamento padrão, né? Uma máquina x86 padrão. Então, isso dá um ganho de escala que faz com que os custos fiquem mais baixos. E terceiro ponto, que é um ponto super importante, é o ponto da segurança. Né, com esse monte de rede heterogênea, cada uma de um jeito, é muito difícil você ter uma questão o aspecto segurança homogêneo. Né, com a entrada do 5G nesse ambiente real, com a digitalização, o 5G trazendo a digitalização desse mundo real, todas as tecnologias que dê segurança, né, que fazem com que a gente faça transação bancária, e uma série de operações de forma segura hoje em outros segmentos vão acabar também sendo usadas no ambiente industrial. Então, esses foram os motivadores.
indo para a fábrica, a gente percebeu que a gente tinha, no final, 3 grupos de casos de uso. Tinham, como eu falei, equipamentos que já estavam automatizados e conectados com rede cabeada, as redes mais diferentes possíveis. Tinha um caso de uso, como o do robô logístico, em que eram poucas unidades, né, e usando o Wi-Fi, uma rede sem fio Wi-Fi, então dificultando a densificação, e casos de uso que não eram possíveis pela limitação do Wi-Fi. Você precisa de banda, confiabilidade e mobilidade. Então, com isso, a gente conectou as máquinas que estavam na rede fixa pelo 5G e operando nesse software que é o VEG Smart Machine. Então, tinha um conjunto lá de mais de 20 injetoras de plástico que estão conectadas pelo 5G e com a sua execução gerenciada, né, em tempo real. O robô logístico passou a operar com o 5G, tendo possibilidade de aumentar a quantidade de robôs na fábrica. Isso era uma limitação do Wi-Fi. E a gente colocou um caso de uso de inspeção virtual, né? Então você tem uma experiência imersiva, uma pessoa pode estar em qualquer lugar do mundo e o robô passeia pela fábrica e você é como se você estivesse dentro da fábrica, e a gente está testando esse tipo de caso de uso para uso para especialistas, né? Evitar viagem, você tem a possibilidade de até ter voz, então a pessoa conversar com o operador, fazer diagnóstico, manutenção. Então esses foram os casos de uso iniciais que a gente colocou. Lembrando que a gente está no primeiro passo dessa jornada do 5G, que é o Release 15 do 3GPP, né? O Release 15, ele tem uma série de vantagens em relação ao 4G, mas tem muita coisa ainda para melhorar, né? No Release 16, no 17, e a gente vai estar com esse nosso experimento, em primeiro lugar, colocando, aprendendo e descobrindo como isso pode gerar produtividade para o mercado, né, e principalmente para o Brasil, que tem necessidade de aumento de produtividade, né, o Brasil precisa perseguir com resiliência e energia essa oportunidade do 5G. Juliana. Só complementando, Gil, e é interessante que no Open Labs a gente teve a oportunidade, né, tem a oportunidade de experimentar essa questão de algumas aplicações falando em rede pública, algumas aplicações em redes dedicadas e trazendo conceitos do Mobile Edge Computing ou Multi-Access Edge Computing, trazendo o servidor para próximo, para as aplicações críticas, sensíveis à latência. Então, toda essa experimentação tem sido um grande aprendizado, tanto para eles, como com segmentos da indústria, como para a gente, como aplicação desses conceitos que são tão fundamentais aí na tecnologia. Muito bom, Raquel, obrigada por complementar. E, assim, Guilherme, a gente vê, por tudo que você contou, que realmente são tecnologias que vão revolucionar a indústria, o mercado, né? Muita coisa ainda por vir. E um dos desafios, além todo esse aspecto técnico, é a capacitação de mão de obra, né? A gente sabe que na área de tecnologia vem sendo um desafio aqui, encontrar pessoas capacitadas, reter as pessoas. Hoje, com o trabalho home office, a gente pode trabalhar para qualquer lugar do mundo, e isso vem sendo aqui uma constante busca e discussão de como a gente vai conseguir superar essas questões de educação, digamos assim, e capacitação. E aí, o Roberto está aqui, né, ele é da Facens, eu queria que ele contasse para a gente como é que a Facens está trabalhando, como é que ela está se estruturando para gerar esse profissional do futuro aí que a gente vai precisar, Roberto. Conta para a gente. Pois é, né, Gil? Como é que a gente vai ter profissionais para atender essa demanda? Que desafio grande é esse, né? Isso é a essência da Facens. Se a gente pegar como a Facens foi criada, 45 anos atrás, foi justamente por causa disso. Atender uma demanda do mercado aqui da região, né, por falta de mão de obra capacitada para a tecnologia que estava chegando. E hoje a gente tem essa mesma demanda. A tecnologia está evoluindo cada vez mais e mais rápido. E a mantenedora, né, o grupo que dá suporte à Facens, ele percebeu que o 5G ia chegar rápido, e acabou chegando. Então, a gente começou a conversar com os parceiros para quê? Para que a gente pudesse trazer essa tecnologia para os nossos alunos, para que,
quando a tecnologia, enfim, fosse realmente implementada em larga escala, ou tivesse a possibilidade de pessoas profissionais capacitados para poder trabalhar com essa tecnologia. Como foi falado, né, tanto pela Raquel como pelo Guilherme, é uma tecnologia disruptiva, não é uma evolução, né, não é um salto comum, né, a gente está falando de uma revolução, mudou-se muito do conceito como que era, né, antes a gente tinha tudo dentro de um lugar, hoje é tudo espalhado. Como que a gente traz esse conceito para o aluno, para que ele possa, então, trabalhar com isso, né? Então, a gente buscou uma parceria, a gente desenvolveu aqui o que a gente chama, né, de 5G Smart Campus, que é o primeiro campus conectado do estado de São Paulo. A gente tem um campus inteirinho conectado, que é o nosso Living Lab, onde o aluno, além de escutar, além de estudar no papel, ele tem toda essa possibilidade do quê? De pôr a mão na massa, de conhecer a tecnologia efetivamente. Né? Isso é um privilégio. São poucos os lugares que a gente consegue ter isso hoje em dia. Né? E aqui na Facens a gente conseguiu, com o apoio de todo o grupo, né, da Embratel, claro que nos apoiou nesse projeto. Então, hoje, a tecnologia está disponível não só para um grupo específico, por exemplo, né, se a gente for falar da parte de engenharia elétrica, a gente viu que a aplicabilidade da tecnologia ela se estende. Então, nós tivemos um evento no começo do ano, onde a gente mostrou o impacto que o 5G tem nas mais diversas áreas. A gente mostrou para os alunos casos reais, por exemplo, como que vai impactar a cadeia de alimentação, como que impacta o agro, que a gente já está vendo, como que vai impactar a vida das cidades, como que pode impactar a parte de turismo, enfim, são vários verticais que o 5G vai impactar, né? E isso eu acho que nenhum de nós temos dúvidas sobre isso. Agora, o interessante é saber como que isso vai impactar. E na Facens a gente trabalha todos os conceitos, né? Então, o aluno vem, entende, tem a possibilidade de passar o dia aqui no Centro de Inovações, seja utilizando inteligência artificial, seja utilizando a realidade aumentada, seja construindo hardware, seja criando soluções dentro de um ambiente, dentro de uma estrutura que a gente chama de Smart Campus, que a Facens é um dos primeiros, ou primeiro Smart Campus no Brasil, que construiu um framework onde a gente dá ao aluno não só um projeto, mas um propósito para tentar resolver um problema aonde que ele está, né? Então, a gente trabalha a tecnologia não como um fim, né? Não como um meio, mas sim como, não como um fim, mas como um meio para atingir o que é a melhoria de qualidade de vida do cidadão, melhoria de um produto, né? Nós temos um laboratório de indústria 4.0, onde o aluno também pode aplicar todos esses conceitos. Então, veja que a tecnologia, ela tem, dentro da Facens, várias possibilidades, e até de construir, por exemplo, algo que a gente só escuta falar, de veículos autônomos. Então, partiu de uma curiosidade, né, de ver como que a tecnologia poderia ser implementada para ajudar, auxiliar ou ampliar a autonomia ou a confiança que um carro poderia ter para navegar sozinho. Então, são esses desafios que a gente traz. A Facens tem uma metodologia também chamada, que a gente chama de UPX, né, onde a gente joga desafios para os alunos desde o primeiro semestre. Então, o aluno vem para cá e acha que vai estar só na aula, mesmo em pandemia, mesmo de forma remota. Nós tivemos casos muito interessantes, né? Seja para ele fixar, por exemplo, a parte de hidráulica, ou até mesmo para construir uma solução de cidade inteligente. E a gente tem aqui um ambiente que foi criado, né, junto com todo o grupo, né, o Bion, Claro e a Embratel. Para quê? Porque a gente tem um instituto de pesquisa. Então, ela tem um braço além da educação. A gente procura também o quê? Ajudar, seja startups, a empresas, a conhecer um pouco mais dessa tecnologia, porque ela é muito nova, né? Então, as empresas já têm nos procurado para poder entender, Roberto, como que isso vai mudar no meu dia a dia da empresa? Né? Será que eu vou ter que jogar tudo que eu tenho fora? Né? Então, a gente tem tido esse papel, seja para uma pequena startup que está querendo aproveitar uma ideia e já colocar dentro desse panorama novo que essa tecnologia pode oferecer, seja para empresas ou indústrias
que já tem alguma coisa rodando, mas vislumbraram no 5G um grande diferencial, seja de produtividade, ou seja mesmo de desenvolvimento de produto interno deles. Então, a Facens, ela tem buscado dessa forma preparar o aluno com todo esse ecossistema para que ele possa estar apto, preparado, altamente capacitado, não só de ver e trabalhar, mas pôr a mão na massa e criar soluções 5G para o mercado iminente que nós temos aí. Juliana. Obrigada. Olha só, por mais Facens no Brasil, né? Por favor. Vocês citaram aí todos vários segmentos, vários setores da indústria. Eu queria perguntar, Guilherme, para você, assim, na sua experiência, qual o setor que você vê que está mais avançado no uso dessas tecnologias e qual aquele que, puxa, tem um potencial, mas ainda está muito embrionário, não começou? Olha, eu acho que a gente vai observar um fenômeno, né? Até eu tenho um paper da Nokia falando sobre esse fenômeno, que é uma inversão de investimentos, setores que se digitalizaram, que investiram bastante em digitalização até agora, né? A mídia, telecomunicações, entretenimento, vão ficar para trás, né? Para os setores, vamos dizer, de coisas físicas, né? Que é o agronegócio, a indústria, por essa oportunidade do 5G, né? O 5G, com toda essa homogeneidade tecnológica, ganho de escala, e a gente espera que isso reflita no preço, ele vai dar possibilidade de digitalização para as coisas reais. Se a gente for pensar, né, dos anos 90 para cá, a gente digitalizou a informação, primeiro que estava no papel, né, depois o que estava no filme, né, na celulose, né, eram dados soft, né? O que é equipamento, coisa hard, que tem dados, que precisa de um sensor e precisa estar comunicando, que muito disso se fala da internet das coisas, desses bilhões de dispositivos que vão estar conectados. A grande expectativa é que agora, realmente, a plataforma tecnológica, os preços e a escalabilidade esteja pronta. E aí, com uma confluência também de tecnologias acessórias, como vocês citaram, o edge computing, a inteligência artificial, essa migração, né, de conhecimento específico que estava em hardware passar a estar no software, tudo isso vai impulsionar esses segmentos que tinham um nível de digitalização menor do que os outros que já passaram por essa transformação digital, e essa transformação digital não necessariamente é bom para todo mundo, né? A mídia foi completamente transformada, o setor de entretenimento foi completamente transformado, então a gente vai ver uma outra transformação. E aí, sendo mais específico, é lógico que segmentos da indústria que já são bastante automatizados, eles estão mais preparados para o 5G, para o edge computing. Então, por exemplo, a indústria automobilística, a indústria de manufatura, né, como a indústria eletrônica, essa que a gente colocou, indústrias de transformação, indústrias com processos mais físico-químicos, né, que esquenta e esfria, né, como no setor no sucro alcooleiro, por exemplo, que é um ambiente até com muito heterogêneo, de você ter sólido, líquido, gás no mesmo ambiente e tudo mais. Pode ser que essas indústrias tenham um ganho muito grande, porque hoje você não chega com os cabos, né? Você não consegue ter os dados. Claramente, o agro e as cidades vão passar por uma revolução, realmente, por essa quantidade enorme de dispositivos que vão estar conectados, né, a partir da possibilidade de cobertura com essas características que o 5G e as tecnologias em torno do 5G trazem. Então, é um momento bem interessante. Eu acho que, como a Raquel falou antes, o 4G deu possibilidade para o surgimento. A Juliana falou, o 4G foi a plataforma para surgirem o Uber, o Waze, né, as empresas de entrega tipo iFood. O 5G, ele vai gerar eu acho que ele vai gerar o mesmo tipo de fenômeno
mas muito mais no ambiente B2B, né, para as empresas. Vão surgir muitas oportunidades, ou para incumbentes, ou empresas startups, de soluções que aumentam realmente o ganho econômico, fazendo um combo de todas essas tecnologias. E aí é óbvio que a gente está jogando para tentar encontrar quais são elas e estar em primeiro lugar nessa fila, né? Juliana. Ô, Gil, até complementando, né, o Spina, relacionado ao nosso tema de desmitificando o 5G, né? Quando eu fazia parte, né, 2016, um comissionamento de 5G lá do Telesíntese, o pessoal falava, nossa, 5G para o agro, eu pensava assim, nossa, que louco, a gente vai investir nas cidades que têm alta capacidade, onde que tem receita, né? E aí, o que acontece? Hoje, a gente tem experimentações onde a gente faz a implementação de fazendas com 4G, e esse super upgrade com 5G é uma coisa totalmente factível, totalmente viável. Então, por exemplo, né, está público, a gente fez o projeto da SLC, que é um projeto incrível. A gente tinha todo aprovado uma infraestrutura de 4G. Então, a gente fez toda a expansão desse backhaul, dessa transmissão, adicionou softwares aos hardwares que já estavam lá, que eram os hardwares modernizados, e a gente tem o 5G. Então, por exemplo, a experimentação que a gente fez na Facens, do trator autônomo da John Deere, a gente vai colocar nesse trator, a gente não vai colocar um 4G, não, a gente quer um equipamento de ponta, né? Então, a gente coloca um módulo 5G. Então, se eu tenho essa rede 5G, ela faz toda essa experimentação, mas esse módulo é compatível com outras tecnologias. Então, se ele sai um pouco dessa cobertura 5G, mas entra numa cobertura 4G, ele é compatível. Então, isso para mim foi um choque de realidade, porque eu não acreditava no 5G para o agro. E hoje a gente viu que essa implantação foi muito suave, foi muito fácil de ser realizada, né? Então, lógico que a gente vai falar de grandes desafios, mas é possível. E outra coisa também que a gente estava falando é essa questão de aplicações, né? Cross verticals. Então, por exemplo, essa aplicação que, por exemplo, o Spina estava falando, de reconhecimento de pessoas ou reconhecimento de produtos, ela pode ser utilizada em outros verticais. Por exemplo, a gente tem clientes do segmento financeiro interessados nessas aplicações que estão sendo testadas, né, e estão sendo produtizadas aí nessa parceria nossa. Então, é algo aí para complementar nessa questão das aplicações disruptivas aí para o 5G. Sim, não, a gente está aqui com um monte de ideia e, na verdade, é o que eu falei no início, assim, a gente vai ver que já está virando uma realidade com os casos reais aí que vocês estão trazendo, né? E, assim, até nessa linha, um pouco, o Roberto citou que fez um carro autônomo lá na Facens, aí eu queria saber se carro autônomo é só na Tesla e na Facens, ou se isso já está... Logo mais teremos aí nas nossas ruas carros autônomos. Isso é para valer ou ainda... Como que você vê a tecnologia nesse caso, Roberto? Boa pergunta, né? Não, a gente espera que isso se expanda, né, para todo o país, né, para todo o mundo. Na verdade, isso é um requisito para a gente conseguir essa autonomia, a automaticidade, é o edge computing. Por quê? Por mais que a gente tenha uma conectividade, né, uma pista larga, altamente confiável, onde posso colocar milhões de dispositivos, algumas ações ainda precisam de um tempo de resposta de microsegundos, e é onde o edge computing faz a diferença, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de veículos autônomos, a gente está falando de uma tecnologia como o C-V2X, onde os veículos vão estar comunicando entre si. Então, isso já é uma realidade em alguns países, já tem alguns trials onde os veículos conversam entre si. Para quê? Para trazer mais segurança, saber se tem um veículo à frente, se tem uma moto atravessando um semáforo, para fazer coordenação, para avisar de ponto cego. Só que o que acontece? Quando a gente só utiliza essa tecnologia, né, ela favorece muito, né, já abre, vamos dizer, a visão, aumenta a segurança dessa mobilidade.
né? Porque quando nós estamos dirigindo, a gente tem que dirigir para a gente e para 30 pessoas a mais, né? Se todo mundo fosse regradinho, ó, sinal vermelho todo mundo para, sinal amarelo, não teria tanto problema, não teria acidente. Mas o que acontece? Sempre tem as incertezas. E aí é onde o Edge Computer consegue ajudar tremendamente, porque ele vai verificar que houve um desvio de padrão e ele consegue atuar. Mas isso, né, é uma parte, porque o 5G ele vai trazer o que a gente chama de awareness, né, uma consciência de uma situação, de uma área mais abrangente. Então, isso possibilita que os veículos consigam trafegar de uma forma mais tranquila, porque eu sei tudo que está ao meu redor. Eu sei se está vendo uma ambulância, né? Quantas vezes a gente não está num engarrafamento, escuta barulho de ambulância e não sabe para que lado que vai. Olha, tá vendo, vou para a direita, vou para a esquerda, se está vindo, o que eu tenho que fazer, né? E com essa parte de conectividade, que ela é ampliada, né, estendida com o 5G, a gente vai conseguir ter essa informação, né? Existe alguma coisa tipo, quem fala de platooning, ou seja, imagina vários caminhões andando seguidos um atrás do outro, de velocidade coordenada. A gente fala assim, pô, mas isso aí vai atrapalhar a minha vida, né? De certa forma, não. Porque quem já assistiu um torneio, né? Uma competição como o Giro de Itália, a Tour de France, né, e agora a Volta da Espanha, a gente consegue ver que os ciclistas, eles fazem isso. Então, é uma prática comum. Você andar enfileirado, então o cara da frente ele está quebrando, né? Está tomando aquele impacto do vento, e os de trás tem o quê? Uma carga energética menor. E isso também pode ser aplicado para mobilidade de grande escala, né? De caminhões. Então, respondendo resumidamente a sua pergunta, né, Juliana? Sim, a Facens, ela fez em pequena escala, verificou os desafios, né, e como a gente consegue aplicar o Edge Computer com visão computacional, sensores, para ter esse entendimento e, como você mesmo disse, né, a gente poder aplicar isso para os alunos, né, os alunos terem essa consciência de como vai ser o futuro, no presente, hoje na Facens, mas que isso vai se expandir, vai se estender. Já existem, né, casos de testes, e a gente espera muito em breve ter isso também aqui no Brasil. Juliana. Que incrível, não? Que parece aquela visão assim lá atrás que a gente tinha de Jetsons, né? Aqueles desenhos, e está realmente se tornando realidade. E graças aí, sem dúvida nenhuma, essas duas tecnologias, o Guilherme falou, né? Tem muita coisa para acontecer, mas a gente hoje conseguiu ter a plataforma, conseguiu ter preço, e é um pouquinho que eu vou pedir para a Raquel comentar agora, né? Como é que a gente aqui da Embratel, claro, está se estruturando, e quando a gente olha assim para o Brasil, em que momento a gente está de infraestrutura, de regulação, porque esse é um setor muito regulado, a gente sabe, né? Tem muita coisa envolvida. Esse assunto a gente já vem falando há anos aí, já vem trabalhando há anos, e ainda não é produção, né? Digamos assim, não está em escala. Então, Raquel, dá uma perspectiva para a gente de momento e de futuro da tecnologia aqui, por favor. Tá, bom, hoje, né, nós como grupo, né, Embratel, claro, a gente está no momento antes do leilão que a gente tá com essa janela de inovação, explorando todas essas diferentes verticais. Então, a gente está com projetos com clientes que são mais clientes parceiros, né, explorando aí a indústria, agro, financeiro, né, a gente está fazendo toda essa exploração aí antes do leilão que está para acontecer. Tá? Além disso, né, a gente tem sido inovador, vocês viram que a gente lançou em 15 cidades o 5G DSS, que é utilizando as frequências do 4G e um Core 4G, a gente teve essa possibilidade, né, para aproveitar essa janela de inovação e para se antecipar também, a gente lançou em 15 cidades aí o 5G DSS. Então, agora com a chegada do leilão, a gente tem alguns desafios, sim, tá? Um dos grandes desafios é a questão da transmissão. A gente precisa fazer a ampliação da capacidade das redes de acesso aos sites, né? Para a gente prover não só o sincronismo mais acurado da rede, mas uma capacidade muito maior.
ou seja, entregar, por exemplo, acesso de 10 gigas às estações radiobase, né? Então, eu tenho que chegar com uma rede de altíssima capacidade e qualidade. E a Claro, ela já começou desde 2017, né, trabalhando isso até no lançamento para o lançamento do 4.5G, fazendo a modernização de toda essa rede de transmissão e rede de acesso, né, colocando esses equipamentos de ponta em nossos sites, né? Mas, sem dúvida, que a questão da transmissão, do que vai por trás da radiobase, da antena, é um grande desafio para atender essa demanda de alto tráfego, né? Para que a transmissão não seja um gargalo, seja por troca de roteadores, ou seja por licenças, módulos aí de alta capacidade, né? Então, a transmissão é um desafio. Outra questão é a parte de licenciamento, tanto das estações radiobase existentes. Então, por exemplo, hoje a gente tem muitos rádios em postes. Então, você inserir mais um novo rádio, inserir uma nova frequência, a gente depende da prefeitura, né? Não só as existentes, mas as novas estações radiobases. Como a gente está trabalhando com altas frequências, a gente tem uma cobertura menor do que, por exemplo, do 4G. Então, a gente vai precisar desses sites intermediários, né, para uma questão de cobertura. E aí, as prefeituras, o licenciamento, eles podem atrasar ou até embarrear, né, com o licenciamento dessas estações radiobases, né, para que a gente possa fazer essas implementações de expansão de rede, tá? Então, aí, como desafios a transmissão, a questão do licenciamento, a mitigação da interferência, né, essas frequências que vão ser leiloadas do 3,5, a gente precisa de fazer a instalação de filtros, né, pela EAF, na VSAT TV profissional. Tem a questão também da migração da banda C para a banda KU na TV residencial, né, colocação desses kits aí distribuídos também pela EAF. Esses são alguns dos desafios, né? Mas acredito que, num contexto como um todo, a gente está preparado, né, vamos dizer, principalmente falando de Claro, com essa experimentação que a gente tem feito, com essa degustação, com tudo que a gente fez, com essas licenças científicas experimentais que foram cedidas para a gente soube usufruir bem, né? Então, acho que a gente está num momento, como empresa, bem preparado aí para essa próxima, né, para essa revolução toda que está acontecendo, tá? Então, hoje, por exemplo, ontem a gente já lançou a nossa rede standalone. O que é uma rede standalone? Uma rede puramente 5G. Então, eu posso colocar, por exemplo, a VEG em uma rede puramente 5G, tá? Então, mas, por exemplo, eu tenho um local distante que ali eu vou falar com uma rede 4G. Então, toda essa possibilidade de falar com essas duas redes, um dispositivo falar com uma rede puramente 5G ou com uma rede 5G, usando também um Core 4G. Então, isso daí tem sido um aprendizado e eu acho que vai nos ajudar muito, né, para muito em breve, assim que a gente tiver o leilão de frequências. Muito bom. Eu vou complementar, então, o que você colocou aí com relação ao trabalho do nosso grupo, né, como essa parte do 5G, super bem explicado ali pela Raquel. A gente está lançando agora em setembro também as nossas primeiras regiões de Edge Computing para complementar, como durante toda aqui a sessão a gente foi falando, essas tecnologias se complementam. Então, agora, em setembro, a gente tem São Paulo, Brasília e Curitiba, com soluções de processamento, armazenamento aí próximo das regiões onde esses dados estão sendo manipulados e gerados para realmente alavancar esse setor, né? A gente está aberto no chat, né, para as perguntas. Tem uma pergunta que foi colocada, Raquel, vou colocar para você, que hoje nos países desenvolvidos o 5G é uma realidade nas verticais todas que a gente comentou? Já é uma realidade. Com certeza é uma realidade e a gente está muito próximo desses fornecedores e dessas operadoras que estão para a gente entender exatamente. Só que uma mesma aplicação que está sendo, por exemplo, disruptiva em um país, ela pode não ser as nossas aplicações disruptivas. Então,
sim, a gente tem implementado aí em vários países, né, a rede 5G, e a gente tem acompanhado de perto, tanto essas operadoras quanto os fornecedores, né, e a gente não está para trás, a gente está sabendo aproveitar bem toda essa tecnologia de ponta, então o mesmo equipamento que está, né, que a gente, usando essa licença científica que a gente já está utilizando, são os mesmos equipamentos que estão sendo utilizados nos Estados Unidos. Então, os mesmos equipamentos hoje que estão na VEG, que estão na Facens, são os mesmos equipamentos que estão sendo utilizados, né, mundo afora. Então, agora saindo o leilão, com certeza a gente vai estar muito de perto acompanhando e caminhando junto, né, e evoluindo junto, né, assim como o 4G lançou os aplicativos, a gente vai lançar e a gente está agora, né, junto com eles para a gente fazer essa revolução, né, juntos, caminhando juntos e não ficando para trás. Na sociedade, né, porque é um B2B2C. O Guilherme falou, olha, o 4G, cloud, né, trouxe uma revolução, uma disrupção no consumidor, mas também para as indústrias, para as empresas, e ele falou, acredito agora que é a vez mais ainda do hardware, né? Porque a gente a transformação do hardware, que é uma transformação mais demorada, mas que agora essas tecnologias vão conseguir acelerar. Guilherme, queria agradecer muito você, estamos acabando, queria que você desse um recadinho final, por favor. Obrigado, Juliana. Sim, em cima do que você acabou de falar, gostaria de agradecer a Embratel e a Claro, e a gente está trabalhando muito perto do time comercial da Embratel para encontrar quais são essas soluções para cada segmento da indústria, né? Então, a gente está mapeando e para poder levar o combo de oferta tecnológica mais aplicações que resolvam os problemas reais, né, do segmento que a gente está trabalhando. E óbvio que o 5G é o que chama atenção, mas é isso, vai ter 4G, 4,9G, que são as redes Low Power Wide Area, né, Narrowband IoT, CAT-M, com Edge Computing, inteligência artificial, ofertas de rede em formato diferente. Essa possibilidade agora da Embratel de agregar esses serviços de TI, né, então não é só mais serviço de telecom, mas telecom, mais TI, mais aplicações, mais as soluções de produtividade. Eu acho que a gente está muito bem posicionado aí para fazer o 5G acontecer no Brasil. A gente está feliz de estar em parceria com vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, a gente também, muito contente com essa relação que já vem dando frutos, né? Roberto, muito obrigada também pela sua participação. Queria que você desse um recadinho final aí para os alunos, para as startups. Eu fiquei muito contente de ouvir que tem muita coisa sendo produzida no meio acadêmico e na formação dessas pessoas que a gente vai precisar, né? Eu falei, é o profissional do presente e do futuro. Muito obrigada. Nós que agradecemos essa oportunidade, né? Essa missão que nos foi dada, né, por essa parceria com o grupo, onde foi disponibilizado a tecnologia e a gente está buscando aí, de alguma forma, integrar isso dentro da grade curricular para que o aluno que está formando agora ou vai formar no ano que vem tenha acesso a essa informação, seja capacitado de uma forma que ele possa entender a sua aplicabilidade, seja em agronomia, seja em alimentos. A gente está começando com um curso de saúde e quando a gente apresentou, né, esse Living Lab para o pessoal que estava avaliando a gente, eles ficaram abismados porque a gente já está dando um salto à frente de tudo. Então, até na área da saúde, nós já estamos à frente, né, e os alunos que vão estar conosco, né, aprendendo a parte de enfermagem, psicologia, por exemplo, eles já vão ter acesso a toda essa tecnologia disruptiva. Então, nosso muito obrigado pela essa oportunidade tremenda, né, de ter isso aqui já na Facens e a gente espera poder responder à altura. E aqueles que, né, as pessoas, né, que queiram saber mais dessa tecnologia, como que ela pode ser empregada, queiram se capacitar e estar pronto aí para o ano que vem, como a Raquel comentou, né, tem muita coisa que vai acontecer, né, e a gente vai ajudar certamente nessa capacitação, desenvolvimento de casos de uso e entendimento, né, desse potencial que o 5G vai trazer para todos nós, seja em qualquer vertical que seja.
Muito obrigado, Juliana. Obrigada, Roberto. E Raquel, você deu aí uma aula de engenharia de telecomunicações atualizadíssima para a gente. Muito obrigada por vocês três aceitarem aqui, terem participado. E está acabando aqui o nosso tempo. Quer dar um recadinho final, Raquel? Só uma mensagem, né, para os nossos clientes aí, queridíssimos da Embratel, nos diversos, em todos os segmentos, para procurarem os gestores de venda, para procurarem os executivos de conta, porque a gente, não só com 5G, principalmente com a Ed Computing, a gente pode apoiar muito e mostrar para vocês o que a gente tem feito, como que a gente tem estudado, como que a gente tem aplicado tudo isso e que pode ajudar muito aí os nossos clientes nas diferentes verticais. Eu acho que é essa a mensagem. Não, é isso mesmo. Acho que hoje deu para passar uma ideia aqui com clareza do nosso potencial, né, como uma empresa, como integrador de soluções, levando muito além do telecom, né? O Guilherme colocou muito bem. Hoje a Embratel é uma empresa de soluções de TI, então a gente integra todas essas tecnologias e faz acontecer aquilo que é importante para o negócio do cliente. Eu adorei, achei que foi muito produtivo, muito conteúdo mesmo, altíssimo nível aqui, o pessoal, muito top. Muito obrigada. E convidando aí o pessoal que está assistindo, daqui 2 semanas tem a próxima live. Perdi aqui o tema, qual é, mas o nosso time vai mandar para vocês os convites e anunciar. Então, daqui 15 dias tem mais conteúdo legal aí sendo disponibilizado pela Embratel, tá bom? Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde, tchau, tchau. Tchau, boa tarde.